Vamos nós. Bom, pessoal, boa noite ou boa tarde. Estamos começando nossa. Só ver aqui, alguém mandou. Estamos começando nossa última sessão do dia sobre finanças comportamentais. Quem vai falar para a gente sobre o tema é o Daniel Haddad. O Daniel é gestor de um fundo chamado Victory Capital, que é um fundo que a gente já investe para os nossos clientes que têm recursos lá fora. A gente gosta bastante desse fundo. Quase todos os nossos clientes que têm dinheiro lá fora têm investimento no fundo. É um fundo de ações americanas. A performance do fundo é muito boa e, felizmente, para nossa alegria, esse fundo está chegando aí no Brasil nos próximos meses, nas plataformas, e aí a gente vai poder ter esse fundo para os nossos clientes aqui no Brasil. Daniel, muito obrigado aí pelo seu tempo, pela palestra. A palestra não vai ser sobre o Victory Fund, a gente talvez chame um outro evento só para falar do fundo quando ele estiver disponível para aplicação, e aí a gente, enfim, chama os outros gestores também, faz um evento só para o fundo, para os nossos clientes, mas de qualquer forma, obrigado aí pelo seu tempo. O Daniel ele vai explicar para a gente por que todo investidor quer vender quando cai e comprar quando sobe, é isso? Mais ou menos? Mais ou menos. E por que todo investidor quer ganhar dinheiro rápido e fácil? Né? Exatamente. Então é por aí. Obrigado, Daniel, mais uma vez. Obrigado. Aí, seu tempo. Obrigado, pessoal. Obrigado aí, Ricardo, pela oportunidade. É sempre um prazer estar aqui. O Ricardo acabou aí virando um amigo. A gente debate aí algumas ideias, sempre muito bom. Enfim, como ele falou, eu sou o Daniel Haddad. Já faço um disclaimer aqui, que muita gente pergunta se eu tenho alguma coisa a ver com o Cláudio, alguma coisa a ver com o Fernando. Eu sempre digo que não tem nada a ver, e de fato não tem nada a ver. Mas enfim, sou sócio aqui da Victory Capital. A gente é um fundo long buyout de equities, né, aqui nos Estados Unidos. A gente tem bastante experiência aqui. Eu já estou aqui há quase 10 anos. O Adriano, que é o outro portfólio manager, ele já está aqui há mais de 30 anos. E, enfim, a gente aqui investe em empresas de extrema qualidade, com uma cabeça de muito longo prazo. E como todo gestor, a gente é curioso por diversos temas, né? Não só indústria, empresa, mas tudo que possa afetar a performance do fundo. E um grande tema que afeta a performance do fundo, que talvez seja até pouco estudado, é o tema de finanças comportamentais. Então é sobre isso que eu vou falar hoje. Eu vou começar a falar desse tema contando uma história. Antes de eu iniciar, a ideia aqui é mais ou menos falar uns 30, 35, 40 minutos, e aí depois a gente abre para pergunta e resposta, mas se vocês quiserem me interromper, podem me interromper também, fica à vontade, tá? É mais um bate-papo aqui sobre esse tema que é super interessante. Então eu vou começar falando de uma história que é contada por um cara chamado Morgan Housel. Esse cara escreveu um livro chamado Psychology of Money, é um escritor bem bacana, para quem não conhece, vale muito a pena. Depois eu passo aí para vocês. Exatamente esse. E ele tem uma palestra que ele fala de duas histórias muito interessantes. E fazer um disclaimer aqui, tudo que eu vou comentar aqui hoje é tudo muito documentado, estudado, não existe achismo, tá? É tudo muito documentado, enfim. E essas histórias também são verdadeiras, né? Então, uma história é de uma senhora chamada Grace. A senhora tinha uma vida muito dura, não tinha filhos, não casou, viveu a vida inteira num quarto-sala. Era uma senhora bacana, mas teve uma vida difícil, tá? E ela trabalhou a vida inteira como secretária, desde os 30 anos. E aos 100 anos de idade ela faleceu, em 2010. E quando ela faleceu, os vizinhos descobriram que ela tinha deixado como herança 7 milhões de dólares. E as pessoas falaram, mas como que a Grace deixou uma herança de 7 milhões de dólares se ela viveu como secretária, tinha uma vida muito dura, etc. E tal. E aí foram pesquisar para saber se ela tinha ganho na loteria, enfim. E aí, na verdade, depois de pesquisar, os vizinhos chegaram à conclusão que desde os 30 anos, desde quando ela era secretária,
ela investia sempre um pouquinho que sobrava do dinheiro dela mensal, ela investia na bolsa. Investia e não fazia nada além disso, só investia, né? Não tocava mais no dinheiro, e com isso ela conseguiu juntar 7 milhões de dólares durante esse período inteiro. Essa é uma história verídica. E a outra história que eu vou contar, que também é verídica, é de um cara chamado Richard, que era um cara super famoso em Wall Street. Ele foi vice-chairman do Merrill Lynch, veio de uma família bem rica, se formou em Harvard, fez MBA em Harvard. O cara era tão bem sucedido financeiramente que aos 45 anos ele se aposentou. Tá? E curiosamente, também em 2010, 2 semanas depois da Grace ter falecido, o Richard declarou falência pessoal aqui nos Estados Unidos, que é alguma coisa que você consegue fazer, né? Declarar falência pessoal. Ele não tinha nada. Ele perdeu tanto dinheiro que a única forma dele comprar comida para a família era vendendo os móveis, né? E aí, por que eu estou contando essa história para vocês? Porque em nenhuma outra esfera, em nenhuma outra atividade, você consegue ter uma pessoa com nenhuma experiência tendo uma performance completamente superior a uma pessoa completamente estudada com experiência. Então, assim, você não vai ver uma secretária, por exemplo, fazendo uma cirurgia cardíaca melhor que um cirurgião cardíaco, né? E por que você consegue ver esse tipo de história no mercado financeiro? E é isso que é importante, porque investir não se trata apenas do que você sabe, mas também de como você se comporta. E nesse ponto, a Grace, apesar dela não saber absolutamente nada sobre investimento, ela se comportou super bem. E o Richard, apesar de saber muito sobre investimento, ele se comportou muito mal. Então, comportamento, de fato, é um negócio que afeta e afeta muito a performance de qualquer portfólio. A Vanguard, que é tipo uma XP aqui fora, eles fizeram uma pesquisa há um tempo atrás com 2 tipos de investidores. O investidor que tinha assessor financeiro e aquele investidor que não tinha assessor financeiro. E aí eles chegaram à conclusão de que o investidor que não tinha assessor financeiro, ele tinha, em média, uma performance 3 pontos percentuais, 3%, abaixo daqueles que tinham assessor financeiro, anualmente. Tá? 3% anualmente é coisa pra caramba. E aí eles foram estudar por quê. E aí chegaram à conclusão da onde vinha essa diferença, né? E aí eles fizeram uma pesquisa com as pessoas do mercado financeiro para saber de onde vinha essa diferença. E as pessoas sempre pensam assim, por que o investidor que tem assessor financeiro tem uma performance melhor do que aquele que não tem, né? As pessoas geralmente respondem, porque o assessor ele teve uma melhor alocação de ativo. Porque o assessor ele teve uma dica de uma ação específica, etc. De fato, esses 2 motivos são motivos que influenciam esses 3 pontos percentuais. Mas eles chegaram à conclusão, nesse estudo, que mais da metade desses 3 pontos percentuais veio de um atributo que eles chamaram do assessor de Behavioral Coaching. Basicamente, é um terapeuta de comportamento, dizendo o seguinte, o assessor ele está ali para segurar a euforia do investidor quando está tudo indo muito bem e segurar a tristeza do investidor quando está tudo indo muito mal. E daí que vem mais da metade desses 3 pontos percentuais. E por que comportamento mexe tanto com a gente, principalmente no mercado financeiro? Isso aí vem assim de milhares de anos atrás, né? O cérebro humano, eu costumo dizer que ele é um hardware que tem pouca evolução, digamos assim, né? O cérebro, na verdade, hoje, ele é do jeito que é, meramente pela sobrevivência da evolução natural de Darwin, né? Foi importante para a evolução o cérebro ter o desenho que ele tem. Por quê? Vamos lembrar que há milhares de anos atrás, o ser humano estava andando na savana, ele ouviu um barulho atrás da árvore, ele não ficava pensando de forma analítica, será que é um tigre ou será que é um vento? Ou quando ele via, por exemplo, um graveto assim no chão, ele não ficava pensando, será que isso é um graveto? Será que isso é um pedaço de madeira ou será que isso é uma cobra? Não, o ser humano que pensou de forma analítica morreu. Não está aqui para contar a história. Na verdade, aquele que sobreviveu
foi o ser humano que o cérebro basicamente entrou num sistema que a gente chama de fight or flight, ou seja, ou você foge ou você luta. E é assim que o cérebro funciona até hoje. Basicamente é o seguinte, o cérebro humano, e aqui eu vou falar de forma bem geral, quando você pensa de forma analítica, você pensa através do córtex frontal. Quando você se sente numa situação de perigo, a informação basicamente ela bypassa essa parte frontal do cérebro e vai direto na amígdala, que é responsável por esse sistema de foge ou luta. Então, o que acontece? Quando você se sente em perigo, você não consegue pensar mais em nada, a sua adrenalina vai lá para cima, o teu corpo, basicamente, ele entra num sistema de perigo, tentando poupar energia para você focar 100% nessa questão do perigo. O Daniel Kahneman, que é um psicólogo, foi o psicólogo que ganhou o Nobel de Economia. Ele divide o cérebro humano, essa forma como o cérebro humano opera, entre sistema 1 e sistema 2. Basicamente, ele diz o seguinte, o sistema 1 é aquele sistema rápido, intuitivo, ou seja, eu pergunto para você, quanto é 1 mais 1? Você não pensa, fala 2, direto, não tem o que pensar, 5 mais 5 igual a 10. Já o sistema 2 é diferente, é um sistema probabilístico, analítico, o seu cérebro precisa usar mais energia para te dar uma resposta. Então, quando eu te pergunto quanto é 13 vezes 18, você para, pensa, faz a conta, enfim. Então, o que o Kahneman falou é o seguinte, sempre quando o ser humano se vê em perigo, o sistema 2 é desligado e o sistema 1 passa a funcionar. E daí que vem essa aversão, a aversão ao risco do ser humano, né? E no mercado financeiro não é diferente. Quando você tem uma crise, o ser humano entende uma crise ou uma queda de uma ação como perigo. E isso leva a pessoa a ter uma série de comportamentos irracionais e isso traz uma série de distorções para os preços da ação, de ativos, qualquer que seja, né? O Robert Shiller, que foi um outro cara que ganhou o prêmio Nobel, ele fez um estudo também, um paper, que mostra que o preço de uma ação é 14 vezes mais volátil que o valor intrínseco do ativo, né? Então, isso acontece muito no mercado financeiro. O mercado financeiro ele sempre expõe os comportamentos humanos, principalmente em crise. E tem uma frase que eu gosto muito de um jornalista econômico que faleceu em 2014, aqui nos Estados Unidos, que ele diz o seguinte, se você não se conhece, o mercado financeiro é um lugar muito caro para você se conhecer. Por quê? Porque, de fato, no mercado financeiro você vai estar exposto a todos os tipos de comportamentos e a todos os tipos de vieses que vêm dessa evolução humana, né? Existem vários tipos de vieses, não vai dar para cobrir todos eles aqui, eu vou cobrir talvez os mais famosos, e vou começar a falar de um efeito chamado Disposition Effect. Esse efeito, o Disposition Effect, talvez seja o efeito mais documentado no tema de Behavioral Finance, né? Então, basicamente, o que esse efeito diz? É o seguinte, as pessoas elas buscam ganho, elas buscam algo que dê orgulho para elas evitam perda e elas evitam o risco de se arrepender. Tá? Então, a pessoa busca ganho, busca alguma coisa que dê orgulho e evita uma perda e evita risco de se arrepender. E como que isso se reflete no mercado financeiro? Quando você compra uma ação, e também, mais uma vez, eu volto a repetir, isso aqui é tudo documentado, não tem nada de achismo, tá? É tudo pesquisas e pesquisas. Quando uma pessoa compra uma ação, ela tende a vender as ações vencedoras mais rápido e tende a segurar as perdedoras. Elas não vendem as perdedoras. Então, por exemplo, vamos supor que você compre uma ação e a ação suba 20% nos 3 primeiros dias sem nenhuma notícia do ativo, do papel e etc. Basicamente, você vende. E se por acaso a ação cair 20%, o teu comportamento é completamente o inverso, ou seja, você segura. E você fala assim, vou esperar chegar no meu preço para vender. O que é um sentimento irracional, né? Porque basicamente você tem que olhar dali para frente, o que você pagou é sunk cost. Então, esse comportamento assimétrico de você segurar as ações perdedoras e vender as ações vencedoras tem muito a ver com esse disposition effect, porque uma vez que eu vendo uma ação vendedora, eu consigo concretizar que eu ganhei.
E uma vez que eu seguro uma ação perdedora, na verdade eu estou ainda no game, né? É como muita gente fala, agora que está perdendo, joga para o longo prazo. Fala que você vai segurar a sua ação para o longo prazo. Enfim. E esse comportamento assimétrico, ele é explicado numa teoria chamada Prospect Theory. Basicamente, essa teoria ela diz o seguinte, que a dor da perda do ser humano é 2 vezes maior que o prazer do ganho. Isso aí também é mais do que provado com uma série de pesquisas, né? E o mais engraçado, o mais curioso é que essa dinâmica, ela se inverte completamente quando você fala de fundos. Ou seja, quando você fala de ações, como eu falei, se uma ação sobe, você tende a vender mais rápido do que se uma ação cai. No fundo é diferente. Se um fundo sobe, a pessoa tende a investir mais, e se um fundo cai, a pessoa tende a sacar. E por que isso acontece? Por que numa ação a pessoa segura quando a ação cai, e num fundo, quando um fundo cai, ele vende, e numa ação, quando a ação sobe, o cara vende, e num fundo ele bota mais? Porque quando a pessoa está investindo num fundo, ela tem em quem colocar a culpa. A culpa não é dela. Então, por exemplo, o sujeito investiu na Victory Capital. Se a Victory Capital começar a cair, ele fala, esse Daniel não entende nada de ação, eu vou tirar. É basicamente o seguinte, a culpa não é minha, a culpa é do portfólio manager, entendeu? Isso acontece muito. E aí você fala, pô, isso é super engraçado e tal, mas isso acontece na prática. Eu vou contar 3 exemplos aqui, também estudados e mais do que documentados, que mostram isso. Então, um é o estudo da Morningstar. A Morningstar, uma empresa de pesquisa aqui nos Estados Unidos, ela pegou os melhores fundos de investimento em ação, 100% aqui nos Estados Unidos, entre 2000 e 2010. Lembra que foi um período bem volátil. 2000 teve lá a crise .com e 2008 ali teve a crise financeira. Pegou os melhores fundos e falou assim, vamos ver qual foi a melhor performance. O fundo que teve a melhor performance teve uma performance de 17% positivo ao ano, tá? Durante esse período. Aí os caras falam assim, pô, legal, então esse fundo teve uma performance de 17%. Agora deixa eu ver qual foi a performance que o investidor teve nesse fundo, que é diferente. Porque é o seguinte, porque o investidor ele investe em diferentes momentos e ele saca em diferentes momentos, a performance dele é diferente da performance do fundo. Se ele tivesse investido lá no dia zero e resgatado somente no... Se ele tivesse investido em 2000 e tivesse resgatado em 2010, de fato a performance dele seria 17% ao ano positivo. Mas por conta desses saques e investimentos, a performance é diferente. Então eles calcularam a performance média e a performance média, pasmem, foi menos 11%. Então, para um fundo que tinha uma performance positiva de 17%, o investidor médio nesse fundo tem uma performance de menos 11%. Por quê? Basicamente porque quando o fundo estava subindo, o sujeito ia lá e investia, e quando o fundo estava caindo, o sujeito ia lá e resgatava. Agora, um outro exemplo, Peter Lynch, que é um cara também super famoso aqui fora, talvez um dos melhores portfólio managers que já existiu, junto com o Buffett, etc. Né? Ele calculou a performance do fundo dele entre 1977 e 1990. O fundo dele teve uma performance de 29% ao ano. E aí ele foi calcular a performance média do investidor dele, 5%. Por quê? Mais uma vez, porque quando o fundo estava subindo, o cara ia investir, quando o fundo estava caindo, o cara sacava. Ao invés do cara, se o cara tivesse botado no início e só resgatasse no final, ele teria uma performance de 29%. Então, é o que acontece, ou seja, é aquela dinâmica que eu expliquei há pouco. E um último exemplo, que também é muito curioso, que também é super documentado, foi da Fidelity. A Fidelity também é quase que uma XP aqui fora. Eles falam o seguinte, vamos pegar as contas que têm a melhor performance dessas milhares de contas que a gente tem aqui na Fidelity e vamos ver se existe alguma característica parecida entre as pessoas que têm essas contas. Aí eles chegaram nas melhores contas, chegaram a uma conclusão de que, de fato, tinha uma característica parecida. As pessoas não mexiam nas contas. Era muito pouco trade, quase nenhum. Eu falo, pô, é interessante, as pessoas não mexem nas contas. Então agora vamos ligar para essas pessoas para entender por que elas não mexem.
Aí, duas coisas aconteceram. Uma é quando elas ligavam para as pessoas, a pessoa tinha esquecido que tinha uma conta na Fidelity. E a segunda coisa que acontecia, a pessoa tinha morrido. Aquela conta era espólio. Por isso que não mexia na conta. Então, esse é um comportamento que não acontece só com você, com fulano, acontece com o mundo inteiro. E a gente tem que criar mecanismos de tentar se blindar desses vieses, né? E o ser humano, em pânico, perigo, crise, ele é muito compelido a agir, né? É o que a gente chama de action bias, né? Ou seja, qualquer coisa que você está em perigo, se você está se você está vendo a casa pegar fogo, por exemplo, você não vai ficar parado olhando a casa pegar fogo. Basicamente, você vai correr. E no mercado financeiro, na maior parte das vezes, você ganha mais com inaction do que com action, né? O mais difícil no mercado financeiro é exatamente não fazer absolutamente nada, né? E o Peter Lynch aqui tem uma frase também que é muito boa, que ele fala assim: mais dinheiro foi perdido tentando evitar uma crise do que na crise em si, né? Porque o cara é pessoa física, a vida dele, 24 horas do dia dele, é voltado para outro tipo de atividade. A atividade dele principal não é o mercado financeiro e ele fica tentando saber e tentar operar achando que consegue lidar com esse tipo de coisa. E entra o viés muito pesado e acaba acontecendo isso. E nessa crise do corona não foi diferente. Na Fidelity fizeram uma pesquisa também mostrando que 1/3 das pessoas acima de 65 anos, ali em março, quando começou a pipocar o negócio do corona, tiraram o dinheiro da bolsa e não pegaram a volta, né? Porque tem isso, uma vez que você tira o dinheiro da bolsa, são duas ações. Você tem que tirar e tem que pensar quando que você vai botar de volta, enfim. E aí o engraçado é que eu tenho muito amigo banker aqui fora, enfim. E eu também como portfólio manager, enfim. As pessoas, a gente tem clientes, né? E aí quando você não faz absolutamente nada no portfólio do cliente, o cliente vai e reclama. Fala, pô, você não está cuidando de mim? Meu portfólio aqui está parado e tal. E, na verdade, muitas vezes é o contrário. Eu estou prestando tanta atenção no teu portfólio que eu não estou fazendo absolutamente nada. Eu estou funcionando muito como um escudo emocional, né? E é muito, muito disso. E por que o ser humano ele pensa muito em agir, de mudar de um lugar para o outro, né? É o que a gente chama de overconfidence, né? O cara, ele estima para cima a confiança dele. Então, no overconfidence, o que acontece? O sujeito, ele estima para cima o conhecimento que ele acha que ele tem, ele estima para baixo o risco que ele acha que ele está tomando e ele completamente exagera a habilidade dele. Então, fizeram uma pesquisa numa população, numa cidade pequena, e nessa pesquisa eles perguntaram fizeram a seguinte pergunta para a população. Assim, comparado com as pessoas dessa população aqui, você acha que você dirige na média, acima ou abaixo da média? Tá? Então, assim, matematicamente, você esperaria uma resposta que tivesse aí parecido com 33% dizendo que dirige na média, 33% acima da média e 33% abaixo da média, já que você está tratando de uma população, né? E, na verdade, quando você vai pegar a resposta, 82% das pessoas dizem que respondem que dirigem acima da média. E isso acontece em várias outras áreas, né? As pessoas sempre acreditam que tem uma habilidade maior do que ele acha que tem. E, na verdade, o Daniel Kahneman até fala o seguinte: isso é tão bom porque é assim que surge empreendedor, né? Porque se o empreendedor ficasse preso àquela estatística que de 27 companhias, 26 vão à falência nos primeiros 5 anos, ele nunca empreenderia, né? Enfim, então isso é muito do ser humano. E no overconfidence, o que acontece? Você vai acertando e acha que aquilo é 100% atribuído à tua habilidade. E a gente tem uma frase que diz muito, que é a seguinte: você não é um gênio, a gente está em bull market, calma. Mas o cara acha que porque está subindo e etc., ele acha que aquela habilidade é dele. E no mercado financeiro tem uma característica que é muito importante isso, eu gosto sempre de dizer, a gente sempre fala muito internamente, que assim, no mercado financeiro,
a qualidade do resultado não necessariamente está ligada à qualidade da decisão. Tá? Eu vou repetir isso, que eu acho muito importante isso, porque o Howard Marks, por exemplo, que é um cara que eu admiro bastante da Oak Tree Capital, ele sempre fala isso. No mercado financeiro, o resultado não necessariamente está ligado à qualidade da tua decisão. E aí eu vou dar um exemplo pessoal que mostra muito isso. Assim, quando estava naquela lá, no frenesi do Bitcoin, lá atrás, não agora, mas em 2017, mais ou menos, 2018, eu tenho um tio que vendeu um apartamento e ficou com cash. Basicamente, o apartamento dele representava o quê? 85% do que ele tinha de dinheiro total. E aí, quando ele vendeu o apartamento, ele ligou para mim e falou assim, Dani, você que sabe do mercado financeiro, estou pensando em comprar tudo de Bitcoin. O que você acha? Aí eu falei para ele, ó, tio, eu acho que é muito arriscado. 85% do teu dinheiro botar em Bitcoin, do teu dinheiro todo que você juntou nesses 57 anos, eu acho meio uma maluquice. Não faz o menor sentido, na minha opinião. É um risco desproporcional que você está tomando, ainda mais em Bitcoin, que é um negócio meio obscuro, as pessoas ainda estão tentando entender, enfim. Quer investir em Bitcoin? Bota um percentual aí pequeno, 1, 2, 5%, sei lá, assim. Pois bem, desligou o telefone, aí passou 3 dias, coincidentemente o Bitcoin subiu 40% naquele período. Meu time me ligou e falou assim, ó, Dani, queria dizer que você não entende nada do mercado financeiro. Você não entende nada do mercado financeiro, eu ganhei 40% do meu dinheiro. Então, isso representa exatamente o que eu estava dizendo. Assim, o resultado dele foi maravilhoso, mas do ponto de vista de decisão, a qualidade de decisão dele foi muito ruim, porque ele tomou um risco muito desproporcional. Né? E isso acontece muito. E o mais engraçado que no overconfidence é que quanto mais você acerta, mais você treina. E também tem vários experimentos mostrando que quando a bolsa sobe repetidas vezes, os dias subsequentes são dias de mais volumes, muito por conta disso. E tem um experimento que fizeram em Stanford, que eles chamaram um grupo de estudantes e falaram o seguinte, ó, a gente vai aplicar uma prova em vocês e depois a gente vai deixar vocês operando na bolsa durante 1 hora. E aí fizeram isso. Então as pessoas entravam lá nessa pesquisa, faziam a prova, e aí quando elas terminavam a prova, o sujeito ia lá corrigir e falava assim, ó, você tirou 10, você tirou 5, enfim. E eles chegaram à conclusão, e aí depois botavam o cara para operar. Eles chegaram à conclusão que os caras que tinham ido melhor na prova, que as pessoas que tinham ido melhor na prova, eram muito mais suscetíveis a tradar. Tradavam muito mais. Muito por conta dessa questão de overconfidence. De você achar que, não, agora eu entendo, eu sou muito, enfim. Isso é muito interessante, né? Então, essa é outra coisa que a gente tem que sempre prestar atenção. E quanto maior o resultado positivo, né, mais você se acha habilidoso e mais você acha que você tem controle sobre aquilo, né? E nessa história de controle, tem uma história muito curiosa da loteria no Tennessee, aqui nos Estados Unidos. Quando lançaram a loteria do Tennessee aqui nos Estados Unidos, basicamente, você não tinha a opção de você escolher os números lá, vamos lá, os 6 números da Mega Sena, por exemplo. Você chegava lá na banca, o cara te dava já, ó, esses aqui são os números que saiu para você lá, como se fala aí no Brasil, surpresinha. Se sair esses números, você ganha. E aí a loteria não fazia sucesso nenhum. E até um cara de marketing falou assim, por que a gente não dá a opção para o cara escolher os números, ao invés da gente dar os números para ele? E aí o estatístico falou para ele assim, cara, não faz o menor sentido. Ele escolhendo ou não, a probabilidade dele ganhar é a mesma. Mas por incrível que pareça, quando eles mudaram a regra, a loteria do Tennessee bombou. Foi super bom, as vendas voaram. Por quê? Porque a pessoa, basicamente o fato da pessoa escolher os números da loteria fazia com que ela tivesse uma sensação de controle e tivesse mais controle sobre essa situação. Então, quanto mais familiar, por exemplo, o cara botava o número da família, botava o número do aniversário, ele achava que ele tinha mais controle sobre aquilo, né? Então, tem um paper aqui nos Estados Unidos também muito famoso, que ele pega um raio de, 100 milhas e mostra que as empresas que estão nesse raio, que as pessoas, os investidores que estão nesse raio, tendem a ter um portfólio muito mais pesado
investido em empresas que estão nesse raio, simplesmente porque conhecem a empresa, não porque estudaram. Então, se a gente fosse replicar isso no Brasil, o exemplo seria o cara que está no sul do Brasil tem mais VEG, mais Marco Polo, mais Gerdau do que o investidor que mora em São Paulo, por exemplo. Isso também, mais do que documentado. Tem uma outra coisa que acontece muito, principalmente aqui fora, é o investidor que manda dinheiro para cá porque quer fugir do Brasil, mas chega aqui e compra bônus brasileiro. É o que a gente chama de home bias, né? Assim, ele quer tirar dinheiro fora, mas chega aqui e, não, vamos comprar Petrobras, que eu conheço Petrobras, enfim. Então, isso acontece muito. E para finalizar aqui, vou falar mais de 2 vieses rapidamente, para a gente abrir para perguntas e respostas, que são também super famosos e importantes. Um é mental accounting. Mental accounting basicamente é o seguinte: as pessoas rotulam o dinheiro, independente do que você tem, é um saco só, né? Tá tudo no mesmo bolo. A forma como você ganhou aquele dinheiro e a forma como ele está aplicado faz com que você olhe ele de forma diferente. Então, por exemplo, dinheiro que você recebe de bônus, dinheiro que você recebe de aniversário, dinheiro que você recebe de reembolso de imposto, que são dinheiros completamente inesperados, digamos assim, você tende a ser mais agressivo e mais extravagante do que o normal. Então, muita gente, por exemplo, compra presentes extravagantes com dinheiro de bônus e não fazem isso com dinheiro do salário. Simplesmente porque eles falam assim, não estava esperando aquele dinheiro. Isso acontece muito com cassino, por exemplo. O cara vai no cassino e aposta $100, por exemplo. Aí ele ganha $10 mil na primeira jogada. Aqueles $10 mil é parte da renda, é parte do patrimônio dele naquele momento. Mas ele não pensa dessa forma. Ele pensa o seguinte, eu estou aqui no cassino, vou gastar esses 10 mil, vamos apostar. Né? Então, esses 10 mil, ele aposta de forma muito mais agressiva. E como é que isso se reflete no mercado financeiro? Tem um fato que aconteceu agora no Covid, que foi super engraçado, que o governo aqui nos Estados Unidos, ele deu cheques de estímulo, né, para as pessoas, basicamente cheque de $1.200. E aí, o cara da Coinbase, que é uma corretora que trada muito cryptocurrency aqui nos Estados Unidos, ele notou um aumento de número de contas muito grande durante a pandemia. E ele foi dar uma olhada nas contas e geralmente as contas tinham esse valor de $1.200. Então, basicamente, mostra exatamente o que eu estou falando. Assim, o cara recebeu o cheque de estímulo, ele está empregado, ele não precisa daquele dinheiro, ele não vê isso como patrimônio dele. Ele fala assim, então, já que eu estou querendo comprar cryptocurrency, esse negócio é arriscado mesmo, eu vou usar esse dinheiro que eu não estava esperando para comprar isso. Isso tem muita relação com o frame, né? Assim, a forma como você vê o dinheiro, né? Você nunca vai ver uma comida que tem 1% de gordura, você vai ver 99% fat free, né? E isso acontece muito. E isso é uma coisa que você pode usar a teu favor. Então, por exemplo, você pode dividir o teu dinheiro em curto, médio e longo prazo, porque isso vai te dar uma maior chance de você passar por momentos voláteis. Então, por exemplo, eu, quando invisto na bolsa, eu penso sempre assim, esse dinheiro aqui é para minhas filhas de 3 anos. Por quê? Porque se cai 40%, eu sei que eu vou ter anos e anos na frente para poder recuperar esse dinheiro, né? Enfim, eu ia falar de ancoragem aqui, mas eu acho que já passou uns 35 minutos. Vou abrir para perguntas e respostas, e aí, se não tiver perguntas, eu volto aqui em outros temas e a gente vai falando. Quem quiser mandar pergunta, manda pelo chat que eu faço aqui, sem problemas, mas eu queria falar algumas coisas bem interessantes, né? Essa questão da loteria do Tennessee, ela já foi tema das nossas cartas. Uma das cartas que a gente escreveu lá, acho que em 2017 ou 2018, falava da loteria. Esses dados do Magellan, né, que é o fundo do Peter Lynch, e as contas da Fidelity das pessoas que morreram ou esqueceram a senha, são dados impressionantes, assim, né? Porque, cara,
como é que o cara morreu, né? O portfólio dele vai melhor, porque ele não mexe. Exatamente. E o cara, esse negócio do Magellan, né, do fundo do Peter Lynch, que o fundo deu 20 e o investidor ganhou 5, é muito esse negócio que a gente chama de chase performer, né? Ou seja, o investidor ele procura o fundo que está subindo e quer se livrar do fundo que está caindo sem entender muito o motivo, né? E o posicionamento dos fundos. É uma coisa que a gente vive aqui normal, né? Faz parte do nosso trabalho. Né? Exatamente. E aí, até respondendo um pouco, Ricardo, daquilo que você falou, assim, por que as pessoas querem ganhar dinheiro rápido, né? Eu acabei não falando sobre isso durante esses 30 minutos. Tem muito uma questão de validação social, né? Assim, as pessoas, o ser humano, ele pensa de forma relativa. Não adianta, né? Aquela frase, o teu vizinho ganhando muito dinheiro na bolsa, você não fica satisfeito. Você fala assim, por que eu não estou ganhando, né? E tem várias pesquisas, uma que eu mais gosto é de um cara que fez uma pesquisa mostrando 2 grupos. Um grupo entrava, os dois indo para a classe econômica do avião. Um grupo ia para a classe econômica, passando pelos fundos do avião, entrando na porta de trás, e o outro grupo entrava na classe econômica, passando pela executiva. E aí ele fez uma pesquisa com vários voos e percebeu que o grupo que passava pela executiva tinha 300% mais incidentes, ou seja, briga com a aeromoça, briga entre passageiros, do que o grupo que entrava direto no avião por trás. E chegou a essa conclusão, o grupo que entra na econômica passando pela executiva, ele já fica chateado com aquela viagem, porque ele olha e fala assim, poxa, eu estou indo de econômica, o cara está indo de executivo. E o cara que entra por trás no avião, ele não está nem aí, vamos viajar, maravilhoso e tal. Então, essa é uma questão que é permanente do ser humano, né? Assim, muito de você, o ser humano está sempre buscando um atalho, né? Sempre se comparando com o outro. Tanto que quando você vai na livraria, eu duvido que você veja um livro falando o seguinte, emagreça fazendo exercício todo dia às 5h30 da manhã, comendo bem, fazendo meditação e correndo. Ou aquele livro assim, aprenda inglês em 5 anos, mas para ser fluente nem precisa de 10. Não. O livro que você vê na livraria é, aprenda inglês em 1 mês. Emagreça com essa dieta mágica. É tudo isso, assim. E no mercado financeiro não é diferente. Tem sempre isso. Ganhe dinheiro no dia seguinte. E assim, os investidores mais bem-sucedidos, eles falam muito disso, né? Assim, tem uma passagem muito interessante que o Jeff Bezos da Amazon, uma vez ele foi almoçar com o Warren Buffett, da Berkshire Hathaway, né? E ele perguntou para ele, Buffett, cara, o que você faz é tão simples, mas é tão simples, você explica tudo o que você faz. Por que as pessoas não replicam? E o Buffett chegou para ele e falou assim, Bezos, porque as pessoas não querem enriquecer de forma devagar. Elas querem enriquecer de forma rápida. E é por isso que elas não chegam onde eu cheguei. Porque se você olha o Buffett, ele enriqueceu de forma completamente devagar. E isso está muito ligado também à forma como o cérebro humano foi desenhado, que é um negócio chamado de delayed gratification, né? Ou seja, quando você espera que a sua gratificação não seja agora, mas venha no futuro, basicamente você está tendo uma perda no momento, né? E quando você estava na savana 20 mil anos atrás, por exemplo, quando você via um alimento, você não podia esperar aquele alimento para comer, porque senão vinha um animal e comia, ou aquele alimento apodrecia. Basicamente o que você tinha que fazer é comer aquele negócio na mesma hora. Então, essa questão de delayed gratification é muito difícil para o ser humano, mas muito difícil. E isso acontece muito no mercado financeiro e viés, esse tipo de coisa, né? O Buffett mesmo fala assim, você não pode fazer um bebê em 1 mês engravidando 9 mulheres. Você tem que esperar os 9 meses. Então, todo esse tipo de coisa afeta o ser humano e tem muito essa questão de validação social, né?
uma questão de pirâmide financeira muito relevante, assim, né? É o trader do palito, é um monte de coisa que aparece no YouTube e no Twitter e tal, que alimenta esse viés do investidor que o número mágico é 2% ao mês, né? 3% ao mês garantido, né? Aí você pergunta para o cara, mas como é que dá 3% ao mês? Não, é criptomoeda. Mas, cara, criptomoeda só cai. Né? Está vendido na criptomoeda. Assim, é uma coisa que não tem muito nexo, mas o Brasil hoje ele tem mais CPFs cadastrados em pirâmides financeiras do que na Bolsa. É impressionante, né? Uma questão também que ele lembra muito, ele bota muito peso a coisas que aconteceram recentemente, né? Então, como muita gente está entrando nova na Bolsa, o cara não passou por uma crise ainda para ter essa sensação de lembrar como que a Bolsa cai, entendeu? Então, o cara que vê sempre a Bolsa subindo, ele fala, então tudo bem, então vai subir, vai continuar subindo. Então, isso acontece muito. Agora, uma coisa que a gente sempre fala, assim, né? Que volta e meia pergunta, assim, pô, mas beleza, então você disse aí que tem vários vieses, né? Assim, então, qual é a solução, né? Então, já que você estudou esses vieses, você não sofre disso? Não, pelo contrário, eu até trago um exemplo que o Daniel Kahneman, que ganhou o prêmio Nobel, porque foi o cara que inventou esse Behavioral Finance, perguntaram isso para ele, ele falou, não, eu sofro dos mesmos vieses, não é porque eu sei do tema que eu não sofro, eu sofro. Mas o ponto é o seguinte, e aí eu vou dizer um pouco como é que a gente faz na Victor. Eu acho que começa por você ter ciência de que isso acontece com todas as pessoas. Então, o fato de você estudar e entender que quando você tem uma crise, o seu cérebro funciona da mesma forma que funcionava 20, 30 mil anos atrás, você fala assim, então tá bom, eu preciso entender isso, eu preciso saber como que eu faço para me blindar. Então, aqui na Victory, por exemplo, uma das coisas que a gente faz é a gente cataloga tudo que a gente faz. Escreve. Por que a gente escreve? Porque sempre quando acontece alguma coisa e a gente vai revisitar a história, o ser humano tende a revisitar a história da maneira que ele acha que a história aconteceu e não da maneira que a história de fato aconteceu. E uma vez que você escreve os seus sentimentos, escreve as suas opiniões, etc., você revisita de fato a realidade. Então, isso, por exemplo, é uma atitude super simples que você pode fazer, que já te ajuda de uma forma assim imensa. A outra coisa que a gente faz aqui, por exemplo, na Victor, que funciona com a gente, é criar um processo muito bem desenhado. Tendo um processo muito bem desenhado, a gente, e atuando de forma muito disciplinada, a gente acredita muito que, poxa, tudo bem, vão ter alguns resultados que no curto prazo podem não ser favoráveis, mas a qualidade da decisão é muito boa. Então, isso vai fazer com que no longo prazo os resultados tendem a ser favoráveis, porque a gente segue um processo que foi muito bem definido e que foi definido quando a nossa cabeça estava muito tranquila. Então, isso são coisas que vocês podem fazer. Por exemplo, tem um cara chamado Guy Spier, eu não sei se é Guy Spier ou Guy Spier, mas enfim, ele escreveu um livro chamado The Education of a Value Investor, tá? Esse cara, ele pagou alguns milhões de dólares para almoçar com o Buffett, porque ele era fã do Buffett. E ele chegou à conclusão do seguinte, eu consigo replicar o que o Buffett faz, mas tem uma coisa que pega muito para mim, que é essa questão emocional, porque o Buffett é muito frio, ele não está nem aí para o que os outros vão dizer, né? E aí o cara falou, o que eu posso fazer então, por exemplo, para não ficar atento ao mercado financeiro? Aí ele fez o seguinte, ele botou a tela da Bloomberg dele numa sala completamente sem ar-condicionado, sem cadeira e só liga 1 hora. Então, assim, ele não fica toda hora olhando porque não dá, entendeu? Ele saiu de Nova York, mora no meio do interior, para não ter também muito contato com as pessoas. Então, o cara criou uma série de mecanismos para ele se blindar, porque cada um tem formas diferentes, né? Então, isso aí, assim, eu acho que o principal ponto é você entender que isso acontece, e aí uma vez que você entende,
é você pensar, não, isso aconteceu comigo da vez passada, então deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui para que não aconteça numa próxima ocasião, por exemplo, entendeu? Essa questão do processo é muito... por que a gente monta uma política de investimento para os clientes, né? Porque terminou de fazer lá atrás quando a bolsa estava a 120 mil pontos, né? Perfeito, exatamente. Que é, eu combinei de que isso aqui é uma carteira para 5, 10 anos, né? É isso E aí. é por isso que a gente é muito crica com essa questão da política de investimento, porque a política de investimento basicamente é a estratégia que cada cliente adotou e combinou quando o mercado estava tranquilo, né? Basicamente. E É. é interessante também um pouco, queria que você, a sua opinião sobre essa crise, né? Porque a crise de 2008, e eu lembro que eu vivi bem intensamente porque eu morava aí, né? E fazia exatamente o olho do furacão. E aqui em 2008, quando acabou 2008, que a bolsa tinha caído 30%, todo mundo falou, putz, agora o pior já passou, 2009 vai ser um ótimo ano. E aí a bolsa caiu mais 40%, né? Entre janeiro, fevereiro e março de 2009. E essa crise, talvez ela não tenha nem dado tempo do cliente reagir, né, vamos dizer assim, porque o mercado voltou muito rápido, né? É. Você tem mais ou menos essa visão, assim, porque a crise de 2008 machucou muito as pessoas por isso. Quando você achou que tinha acabado, o mercado caiu mais quase metade, né, de novo. E aqui É. não. Eu gosto dessa pergunta porque eu vou falar sobre essa crise, sobre diferentes aspectos. Toda crise é diferente, né? Então você teve a crise lá do dot-com, você teve a crise do petróleo, você teve a crise lá do mercado financeiro, agora a crise do corona e tal. Mas tem uma característica das crises que é sempre igual a todas elas, é que o comportamento humano é sempre parecido, né? A pessoa sempre entra naquele loop de desespero e etc, né? Agora, particular a essa crise, você teve uma questão de que a pessoa não estava só preocupada com o dinheiro dela, né? Ela estava preocupada com a saúde dela. Então, assim, eu não sei se eu vou perder dinheiro ou não, eu não sei se eu vou morrer ou não, né? Então, esse sentimento foi exacerbado assim a potência nota 1000, enfim. Mas, por outro lado, tem aquele negócio do recency bias, né? Das pessoas sempre lembrarem dos momentos anteriores. No fato da crise de 2008, 2009, tem muita gente que fica com a sensação do que é o seguinte, poxa, caiu muito, mas eu dei mole, porque se eu tivesse investido lá, eu ganharia muito dinheiro, porque subiu muito. Então eu vi muita gente, quando começou a cair, a pessoa só lembrava daquele ponto, caramba, agora é o momento de entrar, porque, poxa, eu aprendi que quando cai é o momento de entrar, então, tal. Então esse foi um ponto. E segundo ponto, você pega as entrevistas dos banqueiros centrais do mundo, tem uma entrevista clássica do Bernanke, né, que perguntaram para ele o seguinte, o que você faria de diferente em 2008 e 2009? E ele falou, eu faria duas coisas diferentes, eu faria mais rápido e mais forte. E foi exatamente o que aconteceu que o Banco Central fez. O Banco Central não esperou, vamos esperar o problema tal, que também tem a questão do recency bias, da questão da política, né? Porque os políticos em 2008, 2009, eles não sabiam que ia quebrar o mundo inteiro. Então eles ficavam naquela, precisa dar ajuda financeira para os bancos, tem aquela questão de moral hazard ou não, fica uma discussão, demora para aprovar ou não tal. O fato da crise ter acontecido em 2008, 2009, criou um arcabouço e criou essa pulga atrás da orelha na política, que é o seguinte, cara, se eu não aprovar esse negócio, a gente está ferrado, porque vai quebrar tudo, vai ser um inferno, enfim. Então, acho que por isso esse auxílio veio muito rápido e por isso que ela voltou muito rápido e por isso que muita gente diz assim, eu não sei o que vai acontecer, porque quem está dominando aí é o Banco Central, né? Então, sob o ponto de vista financeiro, isso que eu tinha, essa é minha visão. Sob o ponto de vista que muita gente fala do novo normal, né? O que vai acontecer? O Lenin tem uma frase que eu acho fenomenal, que ele fala o seguinte,
Ele falava o seguinte: existem décadas em que nada acontece e dias em que décadas acontecem. E eu acho que é exatamente isso que aconteceu com o Corona. Assim. As empresas, por exemplo, que estavam muito focadas em tecnologia, se deram muito bem, porque aquela previsão de que tecnologia ia crescer em 5, 10 anos, aconteceu em 3 meses, por exemplo. Então, o cara mais adulto, a senhorinha de 80 anos que não comprava na Amazon porque tinha medo de botar o cartão de crédito no computador, passou a ter que comprar. O cara que não fazia compras de supermercado na internet porque queria ver a fruta, passou a ter que ver a fruta. Ele passou a ter que comprar na internet, porque não tinha opção de ir no mercado. Então, isso muda. Aí a pergunta que vem agora é a seguinte: é uma mudança permanente ou não, né? E aí é uma questão que a gente sempre debate, porque tem coisas que podem mudar e tem coisas que não podem mudar. Então, por exemplo, eu gosto sempre de usar o exemplo do racionamento no Brasil em 2000. Quando teve o racionamento no Brasil em 2000, as pessoas ficavam discutindo o seguinte: quando acabar o racionamento, a demanda de energia vai voltar exatamente no mesmo ponto que estava antes do racionamento. E se você for ver o gráfico de demanda de energia, demorou 4 anos para voltar naquele ponto que estava antes de 2000. Por quê? Porque uma vez que a pessoa é forçada a racionar a energia, ela fala assim: sabe uma coisa? Eu acho que eu posso economizar com energia. Eu acho que esse troço aqui funciona. Então, talvez funcione. Então, isso pode acontecer muito com essa questão do online. Pô, será que eu posso continuar a comprar online ou não? Pode ser que sim. Agora, tem uma outra questão que é o seguinte: aí o cara fala assim: então acabou com visita a cliente, acabou com viagem de avião. Talvez não. Por quê? Vale lembrar que quando teve a queda das Torres Gêmeas, muita gente falou assim: ninguém mais viaja de avião. E as pessoas continuaram a viajar de avião. E um outro exemplo que eu gosto de dar muito é o exemplo que tem uma questão muito importante no marketing, que é a questão de sinalização, que eles chamam de signaling, né? Então, por exemplo, quando surgiu o e-mail, as pessoas podiam ter pensado o seguinte: então que já que surgiu o e-mail, agora todo casamento que eu for eu vou receber o convite via e-mail, que é muito mais fácil. O cara me manda e-mail com convite, eu vou. Eu boto lá que eu vou e ponto. E por que o sujeito gasta uma nota para fazer um convite com papel duro, laço, RSVP, clipes e o caramba quatro? Porque aquilo, quando você recebe um convite desse em casa, eu estou sinalizando para você: a festa vai ser boa, vai ser legal. Se eu estivesse te convidando para o meu casamento e mandasse por e-mail, de duas uma: ou você ia falar assim: acabou o convite, o cara está me chamando por e-mail, cara, eu não vou não. Ou o cara fala assim: cara, essa festa vai ser horrorosa. Então, tem uma questão assim, né? Então, quando me perguntam assim: você acha que os clientes vão continuar sendo visitados ou não? Às vezes o cliente quer fazer via online, mas às vezes o cliente quer que você viaje até a casa dele, porque isso vai demonstrar para ele que não, de fato, eu quero visitar essa pessoa. Então é muito difícil, diante dessa crise, prever o que vai acontecer, né? E aí, uma coisa aqui que a gente faz na Victory muito, assim, é tentar entender se as companhias já passaram por algumas crises, se elas são ágeis o suficiente para mudar e se elas estavam preparadas para passar por esse tipo de coisa. Que foi o que aconteceu com as empresas que a gente tinha no portfólio. Elas já vinham pavimentando um caminho de tecnologia, então, quando aconteceu isso, elas já estavam super bem preparadas, né? Mas o que vai acontecer daqui para frente, etc., a possibilidade de alguém acertar 100% é zero. Existem opiniões, existem alguns trends, mas isso vai evoluindo. E tem outra coisa também interessante, que assim, é em momentos de crise em que várias empresas muito boas acontecem, né? São criadas. Então, vale lembrar que em 2008, o Airbnb, Uber, todas essas empresas foram criadas no meio da crise porque os caras estavam em momentos muito desesperados e precisavam criar alguma coisa. Legal. Daniel, estamos estourados aqui no tempo.
Cara, muito obrigado pelo. Certamente vai se encontrar de novo aqui com a turma quando o fundo chegar no Brasil. A gente, obviamente, como a gente já investe aí fora o fundo, já passou no due diligence, então é mais uma questão da gente apresentar o fundo para os clientes aqui. E muito obrigado mais uma vez. Legal, Ricardo, eu agradeço aí. Eu só quero falar mais 30 segundinhos sobre um outro que eu acabei perdendo, que é a ancoragem, que é super importante quando a pessoa fala assim, vou esperar voltar no meu preço, né? Isso é um clássico de ancoragem. E aí tem um clássico de ancoragem, é menu de vinho. Quando você vai no restaurante, geralmente o restaurante bota 2 vinhos com preço muito maior, porque aquilo vai ancorar a tua cabeça e vai fazer você escolher o maior preço entre aquele outro grupo. E isso acontece muito no mercado financeiro, assim, de você comprar uma ação e falar assim, vou esperar ela chegar no meu preço para poder vender, quando na verdade você tem que olhar sempre para frente. Enfim, pessoal, obrigado mais uma vez. Ricardo, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Quem quiser, no nosso site, victorycapital.com, tem uma seção lá de Idea Hub com link, é só pedir que a gente manda. E estamos à disposição. Valeu, Obrigada, Daniel. obrigadão por tudo aí. Obrigado, boa Tá noite. bom. Boa noite, um abraço. Valeu, um abração.